Neto, eu sou um homem branco, heterossexual, venho de uma família rica e sei de todos os privilégios que isso trouxe na minha vida. Por outro lado, há mais de 20 anos, como advogado e militante no terceiro setor, eu sou um ativista da luta antirracista, da luta feminista, da luta LGBTQIA+. Recentemente, essas pautas foram tratadas como meras baboseiras identitárias, na medida em que isso estava sendo discutido e a gente estaria deixando de tratar da pobreza e da desigualdade. Isso foi dito por Ciro Gomes. Eu entendo que é justamente o oposto. Numa sociedade estruturalmente racista, homofóbica e misógina, não se discute pobreza e desigualdade sem levar em conta essas questões. O senhor concorda com essa falsa dicotomia de que tem que discutir uma separadamente da outra, que o candidato Ciro Gomes recentemente se manifestou nesses termos? É uma pena que você é um cara tão letrado não conseguiu entender o que ele quis dizer. Não, eu entendi bem. Porque essa é a guerra híbrida. Porque a luta de classe, quando você pega aqui, você faz o corte de classe, obviamente, quando você vai combater, você vai trazer recortes dentro dela. Mas se você não tratar geral e você for fazer as lutas específicas, você não compõe o geral. Então, quando você trata primeiro da grande coisa, que é a miséria, obviamente você vai ver que a mulher tem problema, que o negro tem problema, que o LGBTQI+, tem problema nas suas lutas específicas. Óbvio que nós vamos fazer todo o trabalho na luta da emancipação de toda a classe trabalhadora, do povo pobre, do povo sofrido. Obviamente, se você consegue resolver com salários bons, com geração de emprego, e depois você vai para o segundo momento, que são as questões próprias de cada uma delas. Quando você agora, o que eu quero dizer que o Ciro disse e você não entendeu, é o seguinte: se eu ficar agora só no picote das coisas, eu não faço todo. E quando você olhar na miséria, certas classes, né, a classe trabalhadora, dali para baixo, ele vai ficar com muito mais problemas, porque a guerra fica entre nós e não contra eles. Nós temos que juntar tudo aqui para resolver alguns problemas básicos de educação, de saúde, de segurança, e depois indo ver cada uma das coisas. Obviamente que você vai ter todo apanhado dentro dele. Quando você fizer qualquer recorte, você vê que a mulher tem problema, mas se você der salário igual, direitos iguais, e aí você começa. A luta é primeira de classes, depois você vai para baixo dos recortes de cada uma coisa. Essa guerra híbrida é exatamente o que a elite quer que a gente faça. Eu brigue com ele, brigue com você e juntos, essa é a diferença que nós queremos fazer, essa luta juntos, para depois ver o que você tem de específico, o que ele tem de específico e o que tem de específico. Uma coisa são prioridades estratégicas e cronologia, outra coisa é chamar de baboseira identitária. Foi o que Ciro Gomes fez. A partir do momento em que estruturalmente o Brasil é um país racista, estruturalmente é um país homofóbico, estruturalmente temos uma sociedade misógina, é natural que o combate às estruturas tem que ser feito junto das pautas importantíssimas identitárias. Elas não se separam, elas não têm como separar porque elas são estruturais. Portanto, eu entendi perfeitamente e não concordo com o posicionamento olavista, muitas vezes, de Ciro Gomes. É fácil qualificar dessa forma. Na verdade, preste atenção. Pague um salário mínimo de R$ 6.500, que é o que o Diese diz que tem que pagar. Veja se a gente já não resolveu uma porrada de problema de diferenças. Aí você vai... A mulher não vai deixar de morrer de feminicídio se você aumentar simplesmente o salário mínimo. Você tem que fazer as duas coisas. Não, quando você fizer legislação... O povo não vai deixar de ser racista porque a gente vai colocar legislação de segurança... As duas coisas têm que andar juntas. É isso que você quer. Você quer continuar o debate das suas diferenças. Você falou do feminicídio, da mulher, daqui a pouco vai o homossexual, aqui daqui a pouco você vai falar do trabalhador, do negro. Quer dizer, a gente vai ficar discutindo pautas, cada um na luta sua, esquecendo da pauta geral. A hora que você resolver a pauta geral, ela automaticamente suaviza a questão de como você vai tratar as coisas. Enquanto vocês ficam resolvendo a pauta geral, negros sofrerão racismo, mulheres serão assassinadas, gays serão assassinados. Mas vocês com essa pauta geral, aquele projeto... Não é pauta geral, isso é essencial. Tem gente perdendo a vida. Tem gente perdendo a vida diariamente. Você acabou de fazer um projeto de lei lá atrás do governo Lula que botou 800 mil negros jovens da periferia presos por causa de uma mudança da lei antidroga. Veja você
você. Isso é 39% em São Paulo. Essa é a esse número nova, está errado, né? essa é a ideia que você fica dizendo para quer dizer o seguinte: olha, temos que defender a questão identitária. Acabou o tempo. Essa é só para você fazer. Ou a gente resolve o conjunto das coisas e depois você trata as questões específicas.